Bom dia, galera, graças e paz, tudo bem? Eu não consegui fazer ao vivo de novo aqui no Instagram, mas vou fazer gravado, já subo o vídeo para vocês. Vamos começar com uma oração. Pai, te agradecemos por este domingo que o Senhor está nos proporcionando, Pai. Te agradecemos por essa leitura que o Senhor está nos proporcionando esse ano. Pai, te agradecemos porque o Senhor se faz presente, o Senhor está perto de nós. E este livro que estamos lendo é o único que nós podemos chamar o autor para ler conosco, Pai. Por isso agradecemos pelo teu amor, agradecemos pelas tuas misericórdias, agradecemos porque o Senhor nos escolheu como filhos e se revelou a nós, principalmente através deste livro, Pai. Então que nós possamos buscar te conhecer cada vez mais, não só ter informações do Senhor, nosso Pai, mas termos um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. Nós te convidamos para estar aqui conosco, convidamos o Senhor para estar em cada lar que estará vendo esse vídeo, Pai. Convidamos o seu Espírito Santo para nos guiar, para expandir o nosso intelecto agora, o nosso entendimento, Pai, para que possamos enxergar o que o Senhor deixou revelado para nós no dia de hoje, Pai. Então, cada lar que receber essa palavra seja abençoado pelo Senhor, Pai, pela tua palavra, e sejamos sempre transformados ao nos depararmos com o Senhor através dessa leitura aqui. Que nós possamos ser transformados a cada dia, Pai. Esteja conosco e nos ajude a perseverar até o fim, Pai. Nós não queremos apenas concluir essa leitura para termos mais informações de Ti, Pai. Nós queremos prosseguir te conhecendo e que não seja só esta leitura, mas que seja pelo resto das nossas vidas, que nós continuemos te buscando com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma vontade, com a mesma sede, com a mesma fome, Pai, todos os dias. E se isso não é realidade dentro de nós, que o Senhor plante em nós esse desejo, Pai, e que nós venhamos ser totalmente satisfeitos pelo Senhor e que no Senhor nós encontremos, Pai, a completude, a paz que só o Senhor pode nos dar. Essa é a nossa oração hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Semana passada a gente terminou no Salmo 91, eu deveria ter lido 92, falha minha, não consegui, não lembrei de ler, né? Mas a gente vai ler agora. Então a gente começa com o Salmo 92, né? Ele não tem autor declarado, porém, ao que tudo indica, pela estrutura, né? Os especialistas, os estudiosos falam que pode ter sido Moisés, né? Ou Davi. Então, vamos lá, Salmo 92, como é bom cantar ao Senhor, né? Então é um cântico de agradecimento, é uma ação de graça. E no Salmo 93 também a gente vai ter uma série de salmos aqui sem autor declarado, né? O Salmo 93 vai contar a história do reinado de Deus, né? Então, naquela época, Israel tinha um reinado humano, tinha um rei humano, porém esses reis humanos deveriam exaltar ao rei celestial. Então, esse salmo é para isso. Salmo 94 também sem autor declarado, né? E aqui vai falar que Deus é o juiz da humanidade. Então, olha só como aquelas pessoas buscavam exaltar, mesmo que não fossem todos, mas uma parcela da população exaltava a Deus. E nós vamos ler os versículos 18 e 19 que me chamou a atenção na leitura, né? A Rose também falou desse versículo no nosso grupo lá. Caso você queira entrar no grupo e você não é deste grupo, está vendo esse vídeo pela primeira vez, na descrição aqui vai ter o link do nosso grupo do WhatsApp. Então, Salmo 94, versículos 18 e 19. Olha só o que diz. Quando eu digo, meus pés estão cambaleando, teu amor, Javé, me sustenta. Então, olha só. Quando eu lamento diante do Pai, dizendo que meus pés estão cambaleando, olha só como ele responde: o amor de Deus nos sustenta. E o versículo 19, relembrando que na sua Bíblia pode estar um pouco diferente, porque a minha Bíblia é uma versão católica e a estrutura dos versos, dos versículos dos Salmos é um pouquinho diferente. Então, pode ser que na sua seja um versículo antes ou depois. Na maioria deles é um versículo anterior. Eu estou lendo o 18 aqui, na sua pode ser o 17,
mas qualquer dúvida pode me chamar. E o versículo 19: embora sejam muitas as preocupações em meu íntimo, tuas consolações acalmam a minha alma. Então, realmente temos muitas preocupações no nosso íntimo, mas as consolações de Deus acalmam a nossa alma. Então a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia. Salmo 95, sem autor declarado também. E o que ele vai falar para nós? Não fechem o coração. Muitos dos salmos, eles remetiam à história de libertação do povo, quando o povo saiu do Egito, né, e andou no deserto. Então, muitos dos salmos, eles contam essa história. E essa aqui está falando justamente da parte de não endurecer o coração. Não feche o coração para Deus. Salmo 96, também sem autor declarado. Deus é o nosso rei e juiz, é o que esse salmo vai falar. E a gente vai dar uma lida rápida aqui no versículo 9. Versículo 9 é: adorem a Javé em comportamento de santidade. Isso me chamou muita atenção, em comportamento de santidade. Nossas atitudes de adoração a Deus precisam estar em santidade. Nosso comportamento precisa ser santo. Olha só que coisa séria. Para adorar a Deus temos que ser santos. Então, se nós adorarmos de qualquer jeito, significa que a nossa adoração não vai estar agradando ao Pai. Salmo 97, também sem autor declarado. E aqui eles vão cantar um hino de triunfo a Deus, né? Salmo 98, também sem autor declarado. E ele vai falar da vitória do nosso Deus. Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Salmo 99 é uma exaltação pura, é um hino de exaltação, porque ele vai falar o quê? Santo, 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 várias vezes santo. Então esse pequeno salmo aqui de 9 versículos, na sua pode ser que esteja 8, mas é um pequeno canto que reproduz parte do que os anjos estão fazendo no céu agora, neste exato momento, que é declarar que Deus é santo. Salmo número 100, sem autor declarado, louvor a Javé, o nosso Deus, mais um salmo de exaltação a Deus. Então a gente vai ter vários aqui, nessa sessão aqui, vários exaltando a Deus, a vitória de Deus, a santidade de Deus. Salmo 101, agora nós temos mais um salmo de Davi aqui, compromisso de um governante. Então Davi vai escrever um pouquinho o que um governante precisa e deve fazer. Salmo 102, sem autor declarado. Aqui é um salmo de lamento, é uma oração pessoal que alguém deixou registrado aqui, que Deus quis deixar registrado aqui. É o lamento de um enfermo. Então, muito do que tem aqui em Salmos trata de emoções e nós precisamos aprender com isso. Salmo 103, mais um salmo de Davi. Bendito amor de Deus. Olha só como Davi se entregava e ele não media esforços às vezes de se entregar. Então ele está falando do bendito amor de Deus. Salmo 104, mais um hino de exaltação a Deus, um hino ao Criador. Então agora o salmista quis declamar um hino ao Criador. E a gente vai dar uma lida no versículo 15. Olha só que legal, ó. O vinho alegra o coração do homem, o azeite dá brilho ao seu rosto, e o pão que reanima o coração do homem. Então, aqui está falando de frutos que vêm da terra. Então, o vinho, o azeite e o pão são itens que têm uma simbologia na Bíblia e uma simbologia para nós cristãos. Então, o vinho e o pão são símbolos para nós hoje da nova aliança, né? A ceia que nós celebramos todos os meses em honra ao que Jesus deixou marcado, deixou para nós, que nós honrássemos, que nós relembrássemos o que ele fez para nós todos os meses ao tomar o pão, ao tomar o vinho, e comer do pão. Só que aqui fala também do azeite. No Antigo Testamento o azeite tinha uma função especial de
de separar uma pessoa, ela era ungida com azeite. O azeite também era usado para curar feridas, né? Mas nesse hino ao Criador aqui, o salmista ele está exaltando os frutos da terra. E apesar de sermos nós, os humanos, que trabalhamos a terra, quem dá o fruto, quem faz o fruto crescer além do nosso trabalho, porque existem frutos que nascem sem a mão do homem estar lá para cultivar a terra. Então, de quem vem isso? De Deus. Então, olha só, o vinho ele vem para nos alegrar. Não estou falando aqui para você sair tomando todas. Também não posso falar que você não deve beber. Mas o vinho aqui, o salmista está falando, o vinho veio para alegrar o homem. O azeite veio para dar brilho. Então, o que nós comemos e bebemos na terra é para nos alegrar, para dar brilho ao nosso rosto e para nos reanimar, para nos sustentar. Então, olha só que adoração maravilhosa num versículo simples falando de vinho, azeite e pão, né? Então, olha só, esses são detalhes que quando a gente se entrega na leitura, investe nela e se dedica, são coisas que o Espírito Santo começa a nos revelar. Salmo 105, também sem autor declarado, testemunho histórico das maravilhas de Deus. Esse salmo aqui é uma história, uma narrativa do que Deus fez, e a gente vai ler vários versículos aqui. A gente vai ler do 8 ao 10. Olha só, nós falamos algumas vezes sobre a aliança aqui. Então olha só, versículo 8, Salmo 105. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Olha só, da palavra empenhada por 1000 gerações, da aliança que selou com Abraão, do juramento feito com Isaque, sustentado como lei para Jacó, como aliança eterna para Israel. Então Deus ele lembra da sua aliança para sempre. E agora a gente vai ler o versículo 18, desculpa. No versículo 18, a gente ouve falar muito de José, é um personagem famoso da Bíblia, mas aqui me veio a atenção para um versículo que trouxe detalhes da prisão dele. A gente não fala muito da prisão de José, como ele ficou preso. A gente fala que ele ficou preso injustamente, etc. Mas olha só, torturaram-lhe os pés com grilhões e entre ferros colocaram seu pescoço. Esse versículo aqui está falando da como foi a prisão de José. Então, apesar de ter sido injusta a prisão e apesar de Deus ter sustentado José na prisão e usado isso para contar uma história muito maior para nós, existem detalhes aqui que a gente tem que prestar atenção. Foi um sofrimento também para José, não só o fato de ter ficado aproximadamente 13 anos preso, mas olha só o que ele sofreu ali, também não foi fácil ficar preso. Salmo 106, agora a gente viu um testemunho histórico das maravilhas de Deus, agora a gente vai ver o quê? Um testemunho histórico das fraquezas do povo. Então, há um comparativo aqui, as grandes vitórias de Deus comparadas com as nossas fraquezas. Então, contando uma história que mostra os dois lados, o de Deus e o nosso. Agora a gente vai para o Salmo 107, também sem autor declarado. Deus atende ao brado dos aflitos. Quando estamos aflitos, clamando a Deus, Deus ouve e responde. Isso é uma constante na Bíblia, uma constante. Salmo 108, agora mais um salmo de Davi. Grande é o amor de Deus para conosco. Davi não cansou de exaltar e de declarar este grande amor de Deus por nós. E a gente viu que a vida de Davi, ela tinha altos e baixos, né? Emocionais, não é só guerras, mas emocionais. Tinha muita instabilidade no reino, apesar das muitas vitórias militares, né? É muito difícil você ser um governante, principalmente de um país que está em conflito. Mas olha só, teve momentos que Davi falou
que a alma dele estava atribulada, que ele precisava da ajuda de Deus, mas olha só como ele começa esse salmo. Meu coração está firme, ó Deus. Então, mesmo diante de todas as dificuldades e desafios, quando olhamos para Deus, o nosso coração fica firme. Olha aí, firme. Salmo 109, também de Davi. Acabei de falar que o coração dele estava firme e ele começa como esse próximo salmo? Lamento no desespero. Então, eles não são cronológicos, né? Um não foi escrito na sequência um do outro, mas aqui Davi está lamentando e isso aqui é o exemplo para nós, por quê? Porque nós podemos e devemos nos lamentar para Deus, não é reclamar, não é choramingar, mas você pode sim se lamentar. Então, vamos aprender isso também. E a gente vai ler aqui o versículo 22 do Salmo 109. Olha só o que Davi fala. Dentro de mim há um coração que foi ferido. Então, essas feridas emocionais, esses traumas causam instabilidade emocional em nós. Então, é algo difícil de lidar. Eu passo por isso, você passa por isso. Alguns em maior ou menor grau, mas passamos. Então, essas feridas não é a medicina que cura. A medicina ela pode te auxiliar, inclusive com tratamentos psicológicos também. Mas essas feridas de alma, essas feridas profundas no coração, só há um que cura, Jesus. E ele já pagou o preço por essa ferida, essa ofensa que foi causada. Essa ministração foi pessoal para mim essa semana. Passamos por dificuldades da nossa vida, algumas lembranças do passado não são boas, porém, escute isso, meu irmão, minha irmã, escutem isso. Jesus ele veio neste mundo para morrer por mim e por você e pagou o preço da ofensa. Essa ofensa, esse pecado, Deus pagou através na vida de Jesus. Ele pagou. Quando nós reconhecemos este sacrifício, na maioria das vezes é no momento do batismo em que declaramos que estamos morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Então, percebam o quanto isso é profundo. Se no batismo estamos declarando publicamente que estamos morrendo para o mundo e está nascendo uma nova criatura, essa nova criatura não tem feridas. Esta nova criatura não tem essas feridas. Se não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, Cristo pagou o preço por tudo. Cristo suportou a ofensa, ele suportou, como que eu posso dizer? Ele suportou a dor, ele suportou o sofrimento e com o amor do Pai ele perdoou. Então, isso para mim ainda é um pouco difícil de pôr em prática. Por quê? As lembranças do passado às vezes não são boas. Porém, esta nova criatura, ela não sofre influência deste passado. Em Cristo estou. Então, se eu estou em Cristo, Cristo perdoa, Cristo suporta, Cristo persevera. Então, buscar viver essa realidade da nova criatura é o que nós precisamos aqui. É o que nós precisamos. Então, Davi falou, dentro de mim há um coração que foi ferido, é no passado. Ele não está sendo ferido. Por quê? Porque se estamos em Cristo, mesmo que ocorra uma ofensa, o perdão sara todas as feridas. O perdão suporta. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. Então, se somos nova criatura, conseguimos passar por isso. Não é fácil, meus irmãos, mas com Jesus é possível. Então vamos buscar viver esta nova criatura. Isso não é ser feito de trouxa, não é engolir sapo, não é levar desaforo para casa, não é disso que eu estou falando.
Hebreus 5:8 fala que Jesus aprendeu com as coisas que sofreu. Com isso, ele amadureceu a ponto de atingir um nível que só ele conseguiu. Ele nasceu para ser filho de Deus aqui na terra, filho do homem aqui na terra, para nos mostrar o caminho. E nesta caminhada, ele perdoou tudo o que aconteceu com ele. E no fim da sua vida ele fala: Deus, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Então, o amor de Deus deu condições para Jesus suportar. Então, o amor de Jesus na nossa vida nos dá condições de suportar as ofensas, de suportar as acusações, de suportar tudo. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, é tudo. É tudo. Então, temos que viver essa realidade de nova criatura. Davi estava falando aqui que o coração dele estava ferido no passado. Então, se você, meu irmão e minha irmã, ainda tem feridas do passado, busque viver a realidade de nova criatura. Peça para que Jesus te revele qual é a situação que te leva para o passado. Qual é o gatilho que te faz regredir e viver as ofensas do passado, a tristeza do passado, a dor do passado. Essa ferida, ela pode estar sendo aberta por você mesmo. Eu sei que o assunto é delicado aqui, irmãos, mas esta ferida pode estar sendo reaberta por você mesmo. Eu passei por isso essa semana, estou passando por isso, mas eu quero viver essa realidade de nova criatura. Esta nova criatura que nasceu em Cristo, ela está livre. Livre não significa que não iremos sofrer, porque Jesus sofreu também. Porém, este sofrimento vai nos dar aprendizado. Então, eu sei que o assunto é delicado, mais uma vez eu vou repetir, porém, este caminho é possível. Porém, este caminho é estreito, ele não é fácil. Mas com Jesus ao nosso lado, nós andando com Ele, firmados na rocha, aliançados em Deus, é possível e este caminho é glorioso. Então vamos aprender a viver a realidade de nova criatura. Salmo 110, mais um salmo de Davi. Aí aqui ele vai falar da autoridade do rei. E no meio desse Salmo 110 aqui, ele tem mais uma revelação de Jesus, que é muito bonita, né? Vamos ler ela aqui. Oráculo de Javé ao meu Senhor. Então, uma profecia de Deus para Deus. Olha só. Sente-se o oráculo de Javé ao meu Senhor. Davi falando do Senhor dele. Então, Deus falando com o Senhor de Davi: sente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um suporte para os seus pés. Então, Davi teve um vislumbre, uma visão de Jesus depois de subir aos céus, e Deus falando com Jesus, falando: sente-se à minha direita. Então, quem está sentado à destra de Deus? Jesus. Então, olha só esse vislumbre que Davi teve. Salmo 111, Deus se revela em suas obras, sem autor declarado, mas a gente vai ler quase esse salmo inteiro, a gente vai ler do 5 ao 10. Então, Salmo 111, versículos 5 ao 10. Dá sustento aos que o temem, sempre se lembrando da sua aliança. Olha só que bonito. Manifesta ao seu povo a força das suas obras, para lhes dar a herança das nações. Verdade e justiça são as obras de suas mãos, e merecem confiança todas as suas ordens. São firmes para sempre e eternamente. Vão realizar-se com verdade e retidão. Enviou a libertação para o seu povo, declarando para sempre a sua aliança. Santo e terrível é o seu nome. O princípio da sabedoria é o temor de Javé, e todos os que a praticam têm juízo.
o seu louvor permanece para sempre. Olha que texto lindo, meus irmãos, lindo. Então, Deus ele vai nos sustentar, mas aqueles que o temem. Temer a Deus não é sentir medo. Temer a Deus é reconhecer a grandeza e a soberania de Deus e se prostrar diante dele em qualquer situação, né? E o princípio da sabedoria é o temor de Javé. Nós vemos que nos Provérbios também vai falar bastante disso, a gente vai chegar lá logo logo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, todos os que a praticam têm juízo. Então, todos os que praticam a sabedoria, temendo a Deus, têm juízo. Então, o nosso juízo, nossa faculdade mental, o que pensamos, o que arrazoamos, o princípio dessa sabedoria é o temor a Deus. Salmo 112, aqui é um salmo especial, eu achei ele muito bonito lendo aqui, nós vamos ler ele inteiro. Então esse vai ser o salmo que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Salmo 112, sem autor declarado. Aleluia, é a felicidade do justo aqui. Aleluia, feliz o homem que teme a Javé e sente-se feliz em seus mandamentos. Então, feliz é o homem que teme a Deus e se alegra nos seus mandamentos. A gente acabou de ler aqui que, vamos lá, Salmo 111, voltando um pouquinho. Merecem confiança todas as suas ordens. Então, todas as ordens de Deus merecem confiança. E o homem que teme a Deus se alegra nesta palavra. A sua descendência será grande na terra. A geração dos retos será abençoada. Então, os que vierem após a você, sendo gerados por você através do que está escrito nesse livro, essa descendência será grande. Você pode ter muitos filhos físicos, né? Humanos, nascidos aqui nessa terra. Mas você também pode ter muitos filhos espirituais gerados através do Evangelho. Riqueza existe e fartura em sua casa. A justiça permanece, sua justiça permanece para sempre. A sua casa vai ser farta, não é de quantidade, mas o que você vai ter vai ser suficiente para você e para quem precisar. Nas trevas ele brilha como luz para os retos. Ele é piedade, compaixão e justiça. Está falando do homem que teme a Deus e se alegra na lei. Se alegra na Bíblia, na palavra de Deus, nas ordens dele. Ele é luz que brilha nas trevas. Olha só que bonito. Feliz o homem que tem piedade e empresta. Então, o que você vai ter não é só quantidade, não é só fartura no sentido de quantidade. O que você tem é suficiente para você e para quem precisar. Você pode emprestar, você pode dar, você pode ser generoso. Ele administra os seus negócios com justiça. Então, tudo que você põe a mão, você administra com retidão. Pois ele jamais vacilará, não terá dúvida. E diante de uma incerteza ele vai buscar a Deus. Olha só que bonito. A memória do justo é para sempre. Não teme, estamos no versículo 7 aqui, não teme notícias más. O seu coração está firme, confiante em Javé. O seu coração está seguro e nada teme. Por isso nada teme. Ao enfrentar os seus adversários, na adversidade você vai ter confiança, você vai ter certeza. Você não vai ter medo, você vai se sentir seguro. Versículo 9. Ele distribui e oferece aos indigentes, a sua justiça permanece para sempre, a sua dignidade se exalta com sua glória. Olha só, ele doa com coração generoso. Ele percebe a necessidade do próximo e ele é generoso. Olha o que acontece com as pessoas ímpias vendo uma pessoa dessa. O ímpio observa e sente raiva, range os dentes e definha. A ambição dos ímpios fracassará, porque quem nos sustenta é Deus.
Quem nos dá essa fortaleza é Deus. Nós somos fracos, porém Deus não é. A gente fala muito desse versículo, é um jargão cristão. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, esse salmo está falando isso. Tudo podemos naquele que nos fortalece, ele que nos sustenta. E está falando aqui de pessoas que vão ver e vão sentir raiva. Então, só que, olha o versículo 4 aqui. Ele é piedade, compaixão e justiça. Diante dessa raiva nós somos piedosos, temos compaixão e temos que ser justos. Então, olha que salmo lindo, dá para meditar nesse salmo aqui por meses. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir que meu coração está seguro e por isso nada teme. Às vezes eu ainda me sinto inseguro, às vezes eu ainda temo, mas em Deus meu coração está firme, confiante em Javé. Na dúvida, na ansiedade, prega esse salmo para você. Prega essa palavra para você mesmo, como Davi fez várias vezes. Olha que texto maravilhoso. Salmo 113, sem autor declarado também. Louvado seja o teu nome, aqui vai engrandecer o nome de Deus durante o salmo inteiro. Salmo 114 vai contar um pouco da celebração da Páscoa, que foi a libertação do povo do Egito. A gente falou um pouquinho aqui que os salmos, eles sempre vão estar falando disso. E vamos ler o Salmo 114, versículo 7, que me chamou a atenção aqui. Salmo 114, versículo 7. Diante do Senhor a terra estremece, na presença do Deus de Jacó a terra estremece. Então, olha, uma exaltação do grande poder de Deus aqui. E o último salmo de hoje, o Salmo 115, é um hino é uma oração conjunta, uma oração comunitária, um hino ao Deus vivo e verdadeiro. E a gente vai encerrar a live de hoje, a gravação de hoje, com os versículos 4 a 8. Olha só, a gente falou da exaltação de Deus, aqui há um alerta contra o quê? Contra a idolatria, é a adoração a outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. Então olha só o que está escrito aqui, um alerta para nós. São de prata e de ouro os ídolos deles, e foram feitos por mãos humanas. Esses têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, nem sua garganta produz sussurro algum. Iguais a eles são os que o fabricam e todos aqueles que neles confiam. Então, qual é a representação de Deus nessa terra? A representação perfeita de Deus aqui para nós é Jesus Cristo. Então, e Deus fala, não terão outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento na ordem escrita. Não é o maior mandamento, é o primeiro. Deus, ele é um Deus ciumento. Muitas Bíblias trazem a expressão zeloso, mas Deus é ciumento. Então ele fala, não quero outros deuses além de mim. É uma posição dele. E aqui está falando do que acontece com as pessoas que fazem deuses de materiais com suas mãos para representar a Deus. A única representação visível que nós tivemos de Deus nesta terra foi a encarnação de Jesus. O Deus encarnou nesta terra em forma humana e essa é a representação de Deus que nós precisamos. Nós não precisamos de uma imagem de Jesus, mas nós temos Ele dentro de nós. Ele se imprimiu em nosso coração, na nossa mente. E é isso que nós precisamos. Então, aqui está dando um alerta para aqueles que fabricam deuses. E está falando aqui que esses deuses fabricados por mãos humanas, eles não enxergam, não ouvem, não falam e não se movem. Porém, o nosso Deus é vivo. Ele fala, ele ouve, ele toca e ele se move através de nós. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês estejam gostando, estejam
alegres de prosseguir nessa leitura. Vamos perseverar durante todo este ano de 2025 e com certeza Deus há de entregar coisas maravilhosas para nós e só temos que agradecer a esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado. Já se passou meio ano, 6 meses lendo a Bíblia. Olha só que evolução. É uma conquista sim. Sinta-se feliz de ter chegado até aqui. Se alegre na palavra de Deus. Feliz é o homem que teme a Deus. Feliz é a mulher que teme a Deus e se alegra na sua palavra. Então, 6 meses perseverando juntos aqui. Com certeza Deus há de entregar muito mais para nós, não só em quantidade, mas em qualidade. Essa palavra vai transformar a sua vida, essa palavra vai transformar a sua mente, o seu coração, e Deus vai se revelando a nós conforme nós buscamos a Ele. Então, quando concluirmos essa leitura, teremos uma revelação de Deus totalmente diferente, muito maior e mais ampla do que tínhamos no ano passado. E quanto mais você lê, mais Deus vai se revelar a você e mais as pessoas vão ver que vocês estão sendo transformados pela palavra de Deus. Então, Pai, te agradecemos pelos 6 meses que se passaram até hoje, Pai. Durante todo esse ano o Senhor esteve conosco, se revelando a nós, mostrando o seu amor, nos ensinando, nos corrigindo, nos alertando. Te agradecemos, Pai, porque não há amor maior que esse de um Deus que se fez homem para se revelar a nós, desceu ao nosso nível para nos mostrar que, como humanos, conseguimos ser semelhantes ao Senhor, porque o Senhor nos fez imagem e semelhança tua. Então, que amor é esse de um Deus que se entrega pelos seus, pela sua criação? Só podemos te adorar em resposta, Pai. Então, que o Senhor continue se revelando a nós e que nós possamos responder, Pai, em adoração, em prostração, Pai, em humilhação, em busca. Que nós possamos entregar as nossas vidas para te revelar, Pai, como o Senhor se entregou. O Senhor entregou a sua vida para se revelar a nós. Que nós possamos entregar a nossa vida para se revelar aos teus filhos, Pai, para revelar o Senhor aos teus filhos. Para que o Senhor seja revelado em nós, para essas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, que precisam do Senhor, assim como nós precisamos, Pai. Muito obrigado por ter nos sustentado até aqui. Nos ajude a perseverar, Pai, até o fim desse ano, Pai. E que isso seja um divisor de água nas nossas vidas, para que nós possamos permanecer e perseverar e prosseguir em te conhecer, Pai, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, Pai. Que nós nunca nos cansemos de te conhecer, que nós nunca nos cansemos da tua palavra, Pai. E que ela venha ser o refrigério que nós precisamos, Pai. Que ela venha ser a cura que nós precisamos, que ela venha ser o alento que nós precisamos. Que ela venha ser, Pai, a direção que precisamos. Que ela venha ser tudo na nossa vida, que sejamos completos e transformados pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai. E que cada lar que receber esta sua palavra, Pai, frutifique, Pai, de uma maneira que só o Senhor pode fazer. E que essas pessoas sejam totalmente transformadas pelo Senhor, Pai. Capacitadas pelo Senhor, Pai. E que elas levem a sua palavra, o seu evangelho, Pai, a todos ao seu redor que estejam precisando, Pai. E que o mundo veja, através do amor que temos um pelo outro, Pai, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, Pai. Obrigado, Pai, muito obrigado. Até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. E temos plena certeza, Pai, que até o fim o Senhor há de nos sustentar, Pai. Vai nos sustentar em tudo o que precisamos, Pai. Não é o que queremos, mas é o que precisamos. O Senhor sabe do que precisamos. Então queremos mais do Senhor através desta palavra, Pai, que o Senhor tem revelado a nós todos os dias, Pai. E aqueles que ainda não têm esse desejo, Pai, coloque no corações dos seus filhos este desejo, Pai, de te conhecer mais, Pai. E nos fortaleça para que possamos servir de auxílio, Pai. Que possamos sustentar essas pessoas, Pai. Que possamos ser o suporte delas, Pai. Para quando elas tiverem esse desejo de te conhecer mais, Pai. Obrigado por esta obra maravilhosa que o Senhor está fazendo, Pai.
E nós colocamos tudo nas suas mãos, Pai. Essa obra não é nossa. Essa obra é sua, Jesus. Esta obra é sua, Jesus. Nós morremos naquela cruz com o Senhor, Pai. O Senhor nos matou ali, Pai. A velha criatura precisa ser aniquilada todos os dias, para que a nova criatura venha crescer, florescer e frutificar, Pai. Esta nova criatura, Pai, ela é sustentada, as obras desta nova criatura são sustentadas por Jesus, Pai. Essas são as obras que estão nas nossas mãos, as obras de Jesus. Então nos sustente, Pai. E se nos desviarmos do caminho, nos coloque no caminho novamente, Pai. Renova nossa mente, renova o nosso coração, Pai. Porque estamos sendo conduzidos pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos sustentar, por cuidar de nós até aqui, por nos direcionar, Pai. E o nosso futuro está nas Tuas mãos, Pai. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Galera, fiquem com Deus e até a próxima live.